Eu acho que esse é no momento o desafio do time, mas em primeiro lugar, ele está por mim e pela minha família. Minha filha, minha mulher, meus pais vão estar vendo isso, seja em que você dança. Eu vou ver na cara dele e quero lutar com ele para chegar lá e trabalhar. Não acionou então a Polícia Militar e a Polícia Militar, ao perceber isso que virou a mídia, explorou de uma maneira imediata o problema, deveria ter ido para a rua e caçado os arruaceiros. Não retirar ônibus da rua. Quem retira ônibus da rua é... O terminal ficou vazio a manhã toda. Então agora a gente vai conversar ao vivo com a Ananda Apple, que está lá e conta pra gente como é que está a situação agora. Oi, Ananda, boa tarde. Boa tarde, Glória. Agora a situação está voltando à normalidade. A gente vê que aqui no terminal estão chegando lentamente as lotações e também os ônibus. E os passageiros começam a aparecer. Esses, por exemplo, estão vindo da região do Jardim Paulistano, na Zona Norte. Eu contei aqui dentro 8 ônibus, mas o normal nessa hora seria ter 50, 70 ônibus, justamente por causa dessa garotada, essas meninas que já pegam ônibus sozinha para ir para a escola, mas que agora que estão conseguindo fazer isso. Porque logo cedo foi diferente. As pessoas chegavam aqui, o terminal estava fechado, com cones, com fitas, não entrava nenhum ônibus da Santa Brígida. E do lado de fora, sim, as pessoas tinham a opção das lotações, que são das cooperativas. Que a SPTrans pediu que não entrassem aqui, porque no caso de um tumulto, isso aconteceria dentro do terminal. Mas não chegou a acontecer um tumulto. As lotações operaram do lado de fora e agora as pessoas já têm opção de alguns ônibus chegando aos poucos dentro do terminal. Glória? Pois é, o Thiago Soares já falou pra gente também, né, aqui no Brasil, o Filipe Mancuso, perdão, obrigada, Ananda, que aos poucos, né, já saíram 200 ônibus da garagem da Santa Brígida, são mais de 800, são 830, então vai demorar mesmo, e aí aos poucos o terminal Pirituba vai voltar a operar normalmente, os ônibus vão voltar e também... Funcionários até do terminal, chegando, passageiros indo embora. Tivemos um probleminha aí com o sinal, com a transmissão do Thiago Soia, mas a gente vai ver agora, então, o que ele acompanhou durante a manhã lá no terminal Vila Nova Cachoeira. Bem cedo, alguns ônibus entravam e saíam do terminal Cachoeirinha normalmente. Mas por volta das 8 horas da manhã, começou uma confusão na entrada do terminal. Passageiros que foram obrigados a descer dos ônibus bateram boca com os motoristas. Da aviação Osasco, Glória. Valeu, Jaqueline. Brasil, pois é. Então, além de Osasco, né, eu falei, tem a aviação Miracatiba, de Itapecerica da Serra, que atende linhas municipais e intermunicipais, que está 100% parada, e também a MOB Brasil, de Diadema. A garagem fica aqui, na capital, mas atinge Diadema, São Bernardo do Campo, então daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre essa greve da Grande São Paulo, a gente vai dar outros detalhes para você. E no meio de tudo isso, sempre tem aquele que aproveita, né? Que quer tirar um proveito da situação. Gente que dava carona para quem estava desesperado para voltar para casa, afinal de contas não tinha transporte,
cobrando ali um irregular para quem descia na estação Santana do metrô. Esses motoqueiros cobravam R$ 10 para levar os passageiros até em casa. O serviço de mototáxi não é regulamentado aqui na capital. O ônibus de turismo cobrava menos. Teve gente que usou o próprio carro como táxi e ofereceu transporte irregular até outros bairros da Zona Norte. Vamos ter a corrida? Tem 4 pessoas que gastam 10 minutos. Quanto que é? R$ 5? Vai pra onde? Avenida Imirim direto até a Castanhinha. E é claro, né? As pessoas estão desesperadas para voltar para casa. Não tem transporte, trabalharam o dia inteiro, já caminharam um monte. Acabam pegando um transporte para sair. Como se não bastasse o caos na zona oeste da capital por causa da greve dos motoristas e dos cobradores hoje de manhã, de ônibus, né? Uma queda de energia afetou a circulação dos trens da linha 8 de Diamantes. Uma das composições ficou parada entre as estações Júlio Prestes e Lapa. Os passageiros tiveram que descer do trem, caminhar pelos trilhos. Na estação da Lapa, uma das plataformas ficou lotada. Alguns passageiros cansaram de esperar e atravessaram os trilhos para chegar até outra plataforma. Mesmo depois que os trens voltaram a circular, os passageiros da linha 8 tiveram dificuldades para sair das estações. E a gente vê aí a quantidade de pessoas. A gente falou com a CPTM disse que foi uma queda de energia, um problema externo. Depois de dar isso, aquele negócio que foi um você problema falou. externo. E vamos dar uma olhada no Vai trânsito? mesmo. Agora, para ver como é que está aqui na capital. A gente está ali na ponte do Tatuapé. Você não foi mais lá, né? A partir da marginal do 27, decidido na sexta-feira passada. Mas o pessoal aqui diz que não participou e que não vai arredar o pé. Desde cedinho eles estão aqui. Vamos ver na reportagem. Motoristas e cobradores da Nove Brasil cruzaram os braços nesta manhã. São cerca de 490 funcionários que não saíram para trabalhar hoje cedo. Enquanto isso, nenhum ônibus sai desse portão aqui. São 230 ônibus do lado de dentro estacionados na garagem da empresa. E a gente queria equiparação com o ABC, né? O salário do ABC, que é de R$ 2.500, porque o salário que a gente ganha aqui não sobra nada, não dá para fazer nada. Muitos trouxeram o olerite para congestionar. Pois é, então, tá vendo? Essa é a situação que as pessoas têm que se submeter para conseguir trabalhar, para conseguir estudar. E além dessas 6 linhas, essas não têm substituição nenhuma. As pessoas estão tendo que se virar, de repente pegar mais 2 ônibus, 3 ônibus para conseguir chegar no lugar. É uma situação muito complicada, não há informação por aqui, né? E você vê, o terminal, aquele outro lado ali, são ônibus que estão funcionando normalmente, né? O terminal tem 19 linhas e só 9 pararam. Então você vê um pouquinho de fila, mas bem menor do que essa fila que tinha aqui agora, né? Porque esse ônibus lotado que a gente viu. Andressa Roger. Da marginal PT, no sentido da rodovia Ayrton Senna, agora, bem aqui na altura da ponte do Piqueri, pela pista expressa, um caminhão quebrado. O motorista até colocou um cone. Mesmo assim, não tem ninguém da CT e fica até um pouco perigoso. Você percebe que os caminhões, os carros saem ali, ó, pela faixa da direita e continuam correndo. O Luiz, ele... Pouca cruza e o Sobis consegue, entre 2 jogadores de São Paulo, fazer 5-2. O resultado, segundo o Muricy, coisas do futebol inexplicáveis. Tá parecendo uma greve aqui, né? Ninguém sabe explicar o que acontece. E antes de fazer esse gol, o próprio Douglas havia perdido o outro, quase que o Corinthians sofre a virada. A maioria dos esportistas lá da Argentina gosta do cabelo comprido. E na Argentina é comum isso, né? Jogadores, técnicos, tal, cabeludo. Então, O que a gente tem conhecimento é que eles não concordam com o acordo coletivo que foi firmado pelo Sindicato dos Condutores, né? Eles entendem que o 10% não é... Tem que ser parte desses trabalhadores a voltar ao trabalho. Não, a questão é o seguinte, é que muitos dos colaboradores nossos, eles não têm ciência das consequências, né? A empresa, a Santa Maria, tem um contrato com o órgão gestor, no caso, a Secretaria de Transporte. E nesse contrato é previsto uma rescisão caso você não preste serviço conforme previsto no contrato. E com a possibilidade da cassação da concessão do serviço. E isso, qual a consequência? Todos ficariam desempregados. Então isso foi passado para os nossos colaboradores e graças a Deus eles entenderam isso. Obrigado, Danilo. É isso, Glória. Até o final do dia, a expectativa, tomara que seja assim, todos os ônibus aqui da empresa já estejam nas ruas. Com você, Glória. Porque é exatamente isso, né, Chico? A prefeitura realmente paga um valor determinado para subsidiar essas empresas, né? Agora, os moradores, né, a população tem que ter os ônibus na rua, senão a prefeitura está pagando, e a prefeitura, a gente sabe que representa todos nós, está pagando por um serviço que não está sendo prestado.
Então, essa foi a alegação aí. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa questão aqui na capital, porque agora a gente vai falar sobre a greve na Grande São Paulo. Motoristas de cobradores de Osasco também falam por aumento de salário, deixam os passageiros na mão. A greve por lá começou ontem. Das duas empresas que atendem a cidade, uma parou totalmente. Na outra, 20%. Essas imagens são de motoristas e cobradores parados na frente da garagem hoje cedo. Mas ao longo da manhã, nossa equipe viu alguns ônibus circulando. 20% ainda trabalhadores. E a Prefeitura de Osasco mandou uma nota para a gente agora, que diz que agora, às 11 horas da manhã, os ônibus começaram a circular. Se sair pelo menos o meu fundo de garantia... Doutor João vai ficar com 30%. Dúvida do mundo. Mônica mora na Chácara Maria. O morador tem que pagar R$ 7,30, R$14,60 e volta. Quanto é que você paga por mês para ir trabalhar? Por volta dos R$6 de pedágio. O pedágio também é a chegada do correio. E andar 3 quilômetros para buscar a correspondência. Só já deixou de pagar alguma conta porque não recebeu? Vários que eu não pago porque o correio não traz. Eu sou obrigado a puxar na internet. E quem não tem internet, como é que vai fazer para pagar? A única escola do bairro está fechada desde 2004. Aqui dentro da escola a situação é de total abandono. O mato tomou conta de todos os espaços verdes. E a única parte que ainda lembra uma sala de aula é o quadro negro, mas tá assim, olha, todo pichado. O prédio, que era do Estado, foi cedido para a Prefeitura. O professor não vai querer dar aula aqui por conta disso, porque ele não vai tirar do próprio bolso dele para vir aqui pagar, né, o pedágio para vir dar aula. A estrada Itaiê é a única alternativa para... Ó, escuta, daqui a pouco aquele banco lá, eles vão vir pegar móvel do meu escritório. Você tá entendendo que acabaram com a minha vida? Acabaram, ele é...